Olá, eu sou Vitor Regino e vou apresentar o projeto de iniciação científica Mensuração do Goodwill Fiscal nas operações de financiamento realizadas pelo BNDES, com a orientação do professor Dr. Amaury José Rezende. A utilização dos recursos da União é um questionamento-chave no contexto do nosso país. Frente à enorme demanda social por serviços de saúde, educação, segurança e habitação, a análise dos gastos públicos se torna cada vez mais importante. Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando recentes déficits públicos e aumento da dívida pública, que demonstra que estamos gastando mais do que poderíamos. No entanto, apesar dos gastos elevados, não é perceptível um aumento do bem-estar da população. Assim, uma análise do uso dos recursos disponíveis no BNDES, que tem sido concedidos ao mercado e que é majoritariamente público, faz-se necessário para investigar as economias fiscais, as subvenções apropriadas pelas empresas beneficiadas e pelas entidades da administração pública. De forma específica, a pesquisa buscou analisar e mensurar o volume dessas subvenções, a qual chamamos de goodwill fiscal, embutido no custo de capital dos recursos aportados ao mercado via BNDES. Foram analisadas 8.884 operações, realizadas no período de 2002 a 2019. Dentre as teorias que explicam como as empresas se financiam está a teoria de Pecking Order, que considera uma hierarquia quando as firmas buscam recursos para financiar suas atividades, em que a utilização dos recursos gerados internamente, o lucro, seriam prioridade, seguido pelo endividamento via empréstimo de instituições financeiras e fornecedores, e apenas em último caso a empresa realizaria a emissão de ações. No entanto, Rezende e Dalmacio, em 2016, identificaram uma outra fonte nessa lista, que são os recursos públicos obtidos via empréstimos de bancos públicos, que possuem subsídios e os programas de benefícios fiscais. Dentre os principais aportadores está o BNDES, que foi criado em 1952 com o objetivo de ser o órgão formulador e executor de Política Nacional de Desenvolvimento Econômico. No século XXI, iniciou a consolidação da vertente social como missão do BNDES, que é a promoção da competitividade da economia brasileira, agregando valor e sustentabilidade, fomenta a geração de emprego e renda e, assim, reduzindo os níveis de desigualdade social e regional. É nítido que o BNDES vem assumindo o papel financeiro e econômico intervencionista junto às operações de muitas empresas, pois utiliza recursos públicos da União para alavancar as empresas, produzindo um custo financeiro menor e garantindo, assim, um nível maior de lucratividade e rentabilidade. Desse modo, essa pesquisa visa mensurar o impacto desses financiamentos que estão contabilizados nas bancos das empresas captadoras, estimando o valor do goodwill fiscal gerado por esse tipo de financiamento, que possui taxas inferiores ao custo de oportunidade. É importante ressaltar que a pesquisa não busca calcular o goodwill considerando o pensamento tradicional, que é o goodwill extraído dos ativos, mas busca extrair o goodwill das dívidas, ou seja, das economias embutidas dos empréstimos e financiamentos. Conforme Martins e Santos, 2017, há empresas que possuem goodwill que não podem ter quaisquer ativos a qual atribuí-lo. Sendo assim, esse goodwill é derivado dos passivos que financiam suas atividades, isto é, seus empréstimos e financiamentos adquiridos às taxas generosas. Nessa linha, os aportes de recursos realizados pelo BNDES e agências de fomento, via financiamento, contêm ganhos econômicos que são decorrentes das taxas de juros subsidiadas e que impactam positivamente o caixa e a lucratividade das empresas, bem como diminuem os custos potenciais dos projetos da administração pública. O procedimento metodológico seguiu 4 etapas para calcular o goodwill fiscal. Na primeira etapa, realizou-se o cálculo das parcelas, pelo sistema Price, considerando as taxas de juros das operações do BNDES, descapitalizadas para taxas mensais. Na segunda etapa, calculou-se as parcelas, também no sistema Price, considerando a taxa de juros de comparação, descapitalizadas para taxas mensais. Na terceira etapa, calculou-se o valor dos juros das operações com a taxa do BNDES e com a taxa de juros de comparação, sendo o valor dos juros o valor futuro das parcelas subtraído do valor contratado. Na quarta etapa, calculou-se a diferença dos valores encontrados na terceira etapa. Nas etapas descritas, a taxa de juros de comparação é a taxa Selic anual que estava vigente à época do financiamento. As taxas de juros do BNDES compreendem o custo financeiro praticado para cada operação realizada, que compreende a equalização de diversas taxas em uma taxa de juros total. Neste gráfico, temos o valor contratado por município. Dentre os 370 municípios que captaram recursos juntos ao BNDES entre 2012 e 2019, 80% do valor foi captado pelas capitais, sendo que apenas o município do Rio de Janeiro captou 52,39% do total emprestado pelo BNDES, na contramão da redução da desigualdade social e regional que deveria ser produzida pelo banco. Outro dado importante de destacar é o valor aportado por ano e o valor médio por operação. Foram aportados 646 bilhões de 2002 a 2019, que corresponde a um aporte nominal médio de 210 milhões por operação. Apresentando agora o total de subvenções implícitas nos empréstimos cedidos pelo BNDES. O resultado global demonstra que de 776 bilhões concedidos, 225 bilhões foram subvenções, o que representa 29,38% dos valores emprestados, e que apenas 91,9 bilhões emprestados geraram 8,3 bilhões de resultado positivo, ou seja, foram emprestados acima da taxa Selic do período. No entanto, esse resultado não necessariamente representa um ganho econômico, pois a taxa Selic em geral é abaixo do custo médio da dívida pública federal.
Outro gráfico importante é a comparação entre a taxa média de juros do BNDES e a taxa Selic do período. Como podemos perceber, em nenhum ano a taxa de juros do BNDES foi inferior à taxa de custo de oportunidade, que foi a taxa Selic. Olhando agora para as subvenções por porte da empresa, contrariando a promoção de competitividade e diminuição da desigualdade, houve a transferência de 97,83% do total das subvenções, que totaliza 212 bilhões para as grandes empresas. Já as micro e pequenas empresas ficaram com apenas 0,2% e 0,12% das subvenções, totalizando 431 milhões e 268 milhões, respectivamente. Também é importante destacar que as linhas de crédito que contemplaram operações com características de inovação foram de apenas 6,2 bilhões entre 2002 a 2019. O estudo tem como objetivo analisar e mensurar o valor das subvenções contidas nas linhas de crédito do BNDES, que foram aportadas ao mercado e entidades de administração pública entre 2002 e 2019, que abrangeram 18.884 operações analisadas. Os recursos financeiros compreenderam 858 bilhões de créditos aportados no mercado, sendo 755 bilhões de financiamento de forma direta e 103 bilhões de financiamento por agente financeiro, de forma indireta. Nas análises, também constatou que 12,8 bilhões foram realizados sem custos financeiros. A taxa média de juros totais praticada pelo BNDES foi de 7,57% ao ano. O cálculo dos ganhos financeiros das subvenções decorreu pela comparação da taxa praticada com a Selic anual. Assim, as operações do BNDES produziram cerca de 216 bilhões de subvenções líquidas, que foram transferidas via empréstimos ao mercado e às entidades da administração pública. Considerando apenas as operações com empresa privada, em 2.402 operações houve a geração de ganhos financeiros para o BNDES, no valor de aproximadamente 7 bilhões, quando comparado com a taxa Selic. E 14.646 operações produziram um valor total de goodwill fiscal de cerca de 154 bilhões. Dentre as limitações do estudo, destaca-se que não foi considerado os valores desembolsados, apenas os valores contratados, que implicaria num ajuste no valor do goodwill fiscal, apurando assim o valor já realizado e o valor a realizar. Além disso, o custo de captação público representaria melhor o custo de oportunidade do poder público do que a taxa Selic. Agradeço a atenção de todos.